Muito boa noite para vocês todos que estão nos assistindo. Antes de que a Core vai começar seu estudo sobre Ezequiel, eu quero deixar uns recadinhos para vocês. Primeiro, você está vendo aqui atrás de mim já nosso estudo sobre Abacuque, todas as sextas-feiras, às 20 horas. Eu perdi um dos estudos, eu perdi o material sobre Jó, eu queria terminar de assistir outros conteúdos importantes, ou as aulas mesmo de Ezequiel que você perdeu, não tem problema nenhum. Você pode instalar gratuitamente esse aplicativo da Igreja Logos, bem esse aqui, ó. Esse da Igreja Logos, você entra no seu aplicativo, digita Igreja Logos, vai ter essa cruzinha branca, você baixa. Quando você apertar, vai abrir a tela, e quando você abrir a tela, aqui você vai ver, ó, aqui você vai ver o devocional de cada dia. Se você clicar em cima, vai abrir o devocional, você pode compartilhar. Todos os dias tem um devocional, todos os dias da semana. E aqui também tem um pouco da história da nossa igreja, quando ela começou lá em 1962. Aqui tem, né, os banners. Mas se você for, por exemplo, para as palavras aqui embaixo, você vai encontrar, ó, todas as séries que já foi dado, por exemplo, inclusive Jó. Aí você está vendo aqui, Jó, eu quero assistir Jó, as matérias de Jó. O que você vai fazer? Clicar em cima e está aqui, ó, todos os estudos sobre o nosso estudo de Jó que nós fizemos, completinho aqui para você acompanhar. Tem resgatando mensagens antigas, tem Ezequiel, tá vendo? Ó? Ezequiel, tem, para quem tem acesso, as crianças vão ter a aula da escola dominical aqui, e aqui tem Abacuque. Se você apertar em cima de Abacuque, a aula de semana passada já está aqui, ó. Pronto, ó. Aí você clica aqui em cima, o que vai acontecer? Vai abrir aqui, e aí você clica aqui, pronto, já vai abrir diretamente no aplicativo a matéria de Abacuque de semana passada. Então aproveita, se inscreva no nosso canal, deixe seu like aqui no YouTube, mas também baixe o aplicativo. Nós temos eventos. Se você clicar em cima de eventos, você vai ver que tem duas coisas importantes, que é o culto, né, e também a inscrição para essa aula de Abacuque. Você inscrevendo, automaticamente você vai pegar o ingresso, deixar seu nome. Sexta-feira deixa seu nome na live e isso vai ser incluído no currículo do nosso seminário como matéria concluída. Também nós temos aqui o pedido de oração. Se você quiser fazer um pedido de oração, né, você vem aqui, ó, oração, e você clica em cima e deixa seu pedido. Também pode ser feito as doações para a nossa igreja. Você entra, deixa o seu dízimo, deixa uma oferta, a oferta da reforma, ou o seu dízimo. E aí você, praticamente, em alguns cliques, você está conectado com a nossa igreja, onde você estiver no mundo inteiro. E aí, assim, divulgamos o evangelho precioso do Senhor Jesus, que é o nosso evangelho, junto com Cristo. Quero agradecer a você por estar assistindo. Sexta-feira te aguardo, então, às 8 horas da noite. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Tchau, tchau. Irmãos, a paz do Senhor, mais uma quarta-feira, mais uma vez juntos, e hoje nós vamos iniciar o capítulo 30 de Ezequiel, que está falando sobre o julgamento da nação Egito. E já deu para perceber que esse livro fala sobre esse grande dia, o dia do julgamento. Bom, o capítulo 30, ele é composto de 4 oráculos, e eu vou mostrar para os irmãos.
Vamos começar então. Versículo 1. Veio a mim a palavra do Senhor dizendo, e aí começa o primeiro oráculo que eu vou ler com os irmãos. Apenas o primeiro. Filho do homem, profetiza e dize, assim diz o Senhor Deus, gemei, aquele dia de julgamento, quando o Egito será realmente castigado, aquele dia, o dia em que Egito será julgado. Versículo 3. Porque está perto o dia, sim, está perto o dia do Senhor. Dia nublado será o tempo dos gentios, dia de escuridão, dia de trevas para os gentios. Preste bem atenção então nessa frase. Dia nublado será o tempo dos gentios. E você vê também que esse tempo nublado foi para o povo que foi do Senhor, né, em Jerusalém, mas que por causa do seu pecado também foi invadido pelo Império Babilônico. Também foi um dia nublado, um dia de escuridão. Versículo 4. A espada virá contra o Egito, e haverá grande dor na Etiópia, quando caírem os traspassados no Egito. E o seu povo será levado para o cativeiro e serão destruídos os seus fundamentos. Então, esse fato histórico e vários outros no Antigo Testamento, quando fala do dia do Senhor, mostra então uma figura de como será o juízo final, no final, quando Jesus Cristo voltar. Bom, mas voltando aqui para Ezequiel capítulo 30, nós temos 4 oráculos, depois nós vamos para o versículo 6. Assim diz o Senhor, e aí começa uma outra profecia. Versículo 10, assim diz o Senhor, mais um oráculo. E finalmente, versículo 13, assim diz o Senhor. Mas, meus irmãos, antes de continuarmos, eu gostaria de, então, ensinar para os irmãos essa expressão, o dia do Senhor, o dia do Senhor, porque ele volta muito no Antigo Testamento e fala sobre o julgamento, é um dia de julgamento, certo? Então, o que é o dia do Senhor, esse dia terrível para os gentios? O dia do Senhor, meus irmãos, é um dia de julgamento e justiça divina. Também o dia do Senhor nos remete ao dia de sábado, um dia de descanso. Porque quando soberbos, eles são julgados, quando vem a justiça divina sobre eles e todo orgulho é abatido, os mansos da terra descansam, certo? É o dia da vitória do Senhor, onde a sua palavra permanecerá. Então, os irmãos já estão entendendo que esse livro de Ezequiel, ele fala sobre isso. Fala sobre um dia de julgamento e justiça divina. É um dia de julgamento e de retribuição pelo mal que as pessoas fizeram. E aqui no caso, agora, nós estamos estudando sobre o Egito, certo? Mas existem outras profecias falando sobre o povo de Deus, de Israel, ou o reino de Judá, certo? Ou outras nações que falam sobre esse dia do Senhor, esse dia de retribuição, retribuição para aqueles que são soberbos. E eu gostaria de ler para os irmãos, por exemplo, em Obadias, vamos lá, Obadias capítulo 1, versículo 15. E aí os irmãos vão esclarecendo, vai ficar esclarecido essa expressão para os irmãos. Então vamos lá, Obadias capítulo 1, versículo 15. Porque o dia do Senhor está prestes a vir sobre todas as nações. Como tu fizeste, assim se fará contigo. O teu mal feito tornará sobre a tua cabeça. Sim, então os irmãos estão vendo que é um dia de
retribuição. Então, aquilo que as nações plantaram, isso elas irão colher. E veja, isso também nos mostra como será o juízo final. Então, por exemplo, como que Deus, ele então castigava as nações? Como você vê isso no Antigo Testamento? Por exemplo, no Antigo Testamento você vê a invasão de um exército estrangeiro. Por exemplo, agora, na nossa história, que nós estamos vendo agora, capítulo, 30 e o 29 que nós tínhamos lido, nós vimos então uma invasão do Império Babilônico na nação, no Império Egito, para destruir essa potência, certo? Então, esse foi o dia do Senhor, quando o Império Babilônico invadiu o Egito. Certo, e nós vemos também esse Império Babilônico em capítulos, os primeiros capítulos, falando da invasão desse império em Jerusalém e destruindo o templo. Então, isso é o grande dia do Senhor, quando aquilo em que eles confiavam é destruído, tudo que é construído por mãos humanas, tudo aquilo em que um homem se orgulha, entende que não é o Senhor, é destruído. Então, no Antigo Testamento, refere-se à invasão de um exército estrangeiro, a destruição de uma cidade e o sofrimento dos habitantes. As pessoas que moram naquela cidade vão sofrer. Outras coisas que você vê também, por exemplo, é a fome. Por causa dessa invasão, existe também, surge a fome, as pestes, a escassez. E, por exemplo, o livro de Joel, o povo de Deus, eles sobreviviam da agricultura. E porque eles não confiavam no Senhor, houve uma invasão de gafanhotos. Esse foi o grande dia do Senhor. Isso você vê na profecia de Joel. Então, vamos abrir em Joel, capítulo 1, versículo 15. Ah, que dia! Ah, que dia! Porque o dia do Senhor está perto e vem como assolação do Todo-Poderoso. Acaso não está destruído o mantimento diante dos vossos olhos? E da casa do nosso Deus a alegria e o regozijo, porque com esses mantimentos eles ofereciam cereais em sacrifício ao Senhor, certo? Só que agora eles não poderiam levar, no templo aqueles cereais ao Senhor. Por quê? Porque tinha sido destruído pelos gafanhotos. Versículo 17. A semente mirrou debaixo dos seus torrões, os celeiros foram assolados, os armazéns derribados, porque se perdeu o cereal. E aí morrem os gados também, e eles não podem oferecer seus sacrifícios, seus holocaustos, seus sacrifícios pacíficos, porque morre o gado também, morre tudo. Então, esse é o grande dia do Senhor. Bom, meus irmãos, vamos ler também em Isaías. Isaías, capítulo 2, versículo 12 ao 17. E por que Deus faz isso? Por que Deus está fazendo isso? Então, nós já sabemos, ele está abatendo todo o orgulho humano. Isaías 2, versículo 12 ao 17. Não importa a nação, não importa até se a pessoa conheceu o Senhor, mas se ela permanece no seu orgulho, ela também é abatida. Então, olha só, aqui em Isaías 2, versículo 12 ao 17. Porque o dia do Senhor dos Exércitos será contra todo soberbo e altivo, e contra todo aquele que se exalta, para que seja abatido. Meus irmãos, a nossa confiança é no Senhor. Nós confiamos no Senhor, naquilo que Ele fez por nós, na restauração que Ele fez nos nossos corações.
Ele, o Senhor Jesus, está em primeiro lugar nas nossas vidas. Nós confiamos na sua salvação, na sua redenção. E aqui fala então, porque o dia do Senhor dos Exércitos será contra todo soberbo e altivo, e contra todo aquele que se exalta para que seja abatido, contra todos os cedros do Líbano, altos, muito elevados, e contra todos os carvalhos de Bazã, contra todos os montes altos, e contra todos os outeiros elevados, contra toda torre alta, contra toda muralha firme, contra todos os navios de Tarsis, e contra tudo que é belo à vista. Não importa o exército que tenha, seja a nação que for, não importa as suas construções, a sua inteligência, mas quando essa nação não tem a sua fé fundamentada no Senhor, ela é destruída. E é isso que nós estamos vendo aqui. Versículo 17. A arrogância do homem será abatida, e a sua altivez será humilhada. E aqui mais uma frase para os irmãos lembrarem, mais uma frase muito importante. Por que é o dia do Senhor? É o dia do Senhor porque só o Senhor será exaltado naquele dia. Só o Senhor será exaltado. Ele não dividirá a sua honra com ninguém, com nada que é do próprio homem, que o homem construiu para se salvar. Só o Senhor será exaltado. Por isso que é o dia terrível do Senhor para os gentios, para todos os orgulhosos. Entenderam, meus irmãos? É o dia do Senhor, é o dia dele, é o dia do seu descanso. Amém e amém, meus irmãos. É isso que estamos vendo aqui. Só o Senhor será exaltado. Meus irmãos, agora eu gostaria de ler em Amós, outro profeta. Amós, capítulo 5, versículo 18 ao 20. E para aqueles que são gentios e se orgulham na sua própria força, ai de vós que desejais o dia do Senhor. Para que desejais vós o dia do Senhor? É dia de trevas e não de luz, certo? É dia de trevas e não de luz. Sim, versículo 18. E no versículo 14 fala como que nós devemos agir. Como que nós devemos agir? Nós devemos agir buscando ao Senhor. Buscai o bem e não o mal, para que vivais. E assim o Senhor, o Deus dos exércitos, estará convosco como dizeis. Sim, porque o povo de Israel sempre dizia, o Senhor está conosco, mas eles não obedeciam. Eles se afastaram, eles se apegaram à liturgia, à tradição, mas eles não tinham mais a comunhão com o Senhor. E Deus, ele está perguntando, ele está clamando, ele está gritando: buscai o bem e não o mal, para que vivais. E assim o Senhor, o Deus dos exércitos, estará convosco como dizeis. Sim, o homem não pode se orgulhar nas suas próprias obras. Tudo que somos foi por causa do Senhor. E esse dia é um dia de trevas, um dia de trevas, um dia de escuridão. Outro profeta, Sofonias, capítulo 1, versículo 14 ao 18. Diz assim, o livro de Sofonias, sobre esse terrível dia do Senhor.
esse dia que só o nome do Senhor será exaltado. Está perto o grande dia do Senhor, está perto, e muito se apressa. Atenção, acorda, igreja. Atenção, por quê? Porque o dia do Senhor é amargo, e nele clama até o homem poderoso. Aquele dia é dia de indignação, dia de angústia e dia de alvoroço e desolação, dia de escuridade e negrume, dia de nuvens e densas trevas, dia de trombeta. Trombeta, não se esqueça, dia de trombeta. A trombeta está soando. E quando chega o juízo final, antes vem o sol se escurecendo, as trevas, o negrume, a escuridade. Dia de trombeta e de rebate contra as cidades fortes e contra as torres altas. Trarei angústia sobre os homens, e eles andarão como cegos, porque pecaram contra o Senhor. Sim, e assim por diante. Meus irmãos, e essa história se repete no Egito. Essa história se repete no Egito. Agora, em Ezequiel capítulo 30, é apenas uma repetição, porque isso já aconteceu na época de Moisés, um dia de trevas. Eu gostaria de ler Êxodo capítulo 10, 21 ao 23. A nona praga, trevas, antes do juízo final, trevas, antes da morte dos primogênitos, da libertação do povo que confiava no Senhor. Então disse o Senhor a Moisés: estende a mão para o céu, olhe para o céu, e virão trevas, trevas sobre a terra do Egito, trevas que se possam apalpar. Estendeu, pois, Moisés a mão para o céu, e houve trevas espessas sobre toda a terra do Egito por 3 dias. 3 dias. Não viram uns aos outros, e ninguém se levantou do seu lugar por 3 dias. Porém, todos os filhos de Israel tinham luz nas suas habitações. Então, meus irmãos, o dia do Senhor é um dia de trevas para os gentios. E aqui, na nossa leitura, para os egípcios, o grande dia do Senhor, onde só o Senhor é exaltado, só o Senhor será exaltado, o Senhor e aqueles que nele confiam. Amém e amém. Um dia de trevas. E essas pessoas, meus irmãos, essas pessoas aqui, que são os filhos de Israel que tinham luz nas suas habitações, elas creram no sangue do Cordeiro. Elas creram no sangue do Cordeiro. Elas estavam esperançosas na vinda de um Messias, de um Cordeiro que morreria por elas, pelo pecado que elas cometeram. E esse Cordeiro, ele veio, o Cordeiro que tira o pecado do mundo. E esse Cordeiro, meus irmãos, ele viveu nessa terra, ele se encarnou, ele cresceu e ele teve um ministério e ele pregou o verdadeiro evangelho e ele deu a sua vida por mim e por você. E esse Cordeiro é Cristo Jesus, que deu sua vida e ele passou o mesmo que essas nações gentias passaram. Ele sofreu aquilo que essas nações sofreram, o terrível dia do Senhor, quando ele carregou as nossas transgressões
sobre si mesmo, para nos libertar dessa escravidão e para que pudéssemos ter luz nesse dia de trevas. Meus irmãos, e eu gostaria de ler agora, em Mateus capítulo 27, o julgamento de Cristo Jesus. E a ira de Deus caiu sobre o seu próprio Filho. Sim, meus irmãos, foi um dia de trevas. Mateus 27, versículo 45 ao 46. Desde a hora sexta até a hora nona. Então, a hora sexta era meio-dia. Desde a hora sexta até a hora nona, houve trevas, o sol se escureceu sobre toda a terra, certo, meus irmãos? Escuridão. E aí, em vida, acontece algo terrível com Cristo. Por volta da hora nona, clamou Jesus em alta voz, dizendo: Eli, Eli, lama sabachthani, o que quer dizer: Deus meu, por que me desamparaste? Naquele momento houve então uma separação, o grande e terrível dia do Pai sobre o Filho, a ira de Deus sobre o Filho. Tudo estava em trevas e as pessoas não enxergavam umas às outras. Foram 3 horas de escuridão. 3 horas de escuridão. E Cristo ali padeceu por nós para que houvesse luz nas nossas vidas. Luz. As 3 últimas horas antes da morte de Cristo Jesus, o nosso Redentor, houve trevas na terra. E aí, meus irmãos, pulando para o versículo 50. E Jesus, clamando outra vez, com grande voz, entregou o Espírito e sofreu a pior pena, o pior castigo. Eis que o véu do santuário se rasgou em 2 partes, de alto a baixo, tremeu a terra, fenderam-se as rochas, abriram-se os sepulcros, e muitos corpos de santos que dormiam ressuscitaram. E você vê então novamente algo que vai acontecer quando Cristo voltar. Sim, Jesus Cristo ressuscitou. Hoje ele intercede por nós à direita do Pai, e ele prometeu que ele irá retornar. Sim, aqueles que estão em Cristo Jesus irão ressuscitar para a vida eterna com Cristo Jesus. E tudo isso é possível, porque Jesus morreu em nosso lugar e recebeu o castigo em nosso lugar. E nós cremos no Cordeiro que tira o pecado dos nossos corações. Abriram-se os sepulcros e muitos corpos de santos que dormiam ressuscitaram. E saindo dos sepulcros, depois da ressurreição de Jesus, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. Então houve um terremoto quando
Cristo entregou o seu espírito após um brado, e é um brado de vitória, porque ele cumpriu a missão que o Pai o tinha dado. Foi um dia de trevas para a vida de Cristo, quando ele foi separado do seu Pai, mas ele venceu, ele ressuscitou, porque ele não tinha pecado, ele carregou os nossos pecados. E esse foi o julgamento de Cristo Jesus, quando nessa terra o sol se escureceu. Sim, meus irmãos, e é interessante que nesse momento que Jesus entrega o seu espírito, o véu se rasgou. O véu se rasgou. Um véu de 18 metros de altura, 9 de largura, e era um véu de 6 a 10 centímetros de espessura. E ele rasgou de cima para baixo. E o resultado disso é que a vida de Cristo, a carne de Cristo, nos trouxe essa oportunidade de estarmos na luz e não nas trevas. Eu gostaria de ler agora com os irmãos em Hebreus. Hebreus capítulo 10, versículo 19. Tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne. E tendo grande sacerdote sobre a casa de Deus, aproximemo-nos com sincero coração e plena certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência e lavado o corpo com água pura. Meus irmãos, o véu se rasgou e nós podemos entrar na presença de Deus pelo sangue de Cristo, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou. Amém? Amém, meus irmãos. E assim podemos, então, em meio às trevas neste mundo, em meio ao terrível dia do Senhor, podemos estar na luz, guardando firme a confissão da esperança, sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Ele nos lavou, ele nos limpou, ele é a nossa água. Amém e amém, meus irmãos. Bom, e agora, meus irmãos, o terrível dia do Senhor é o dia do juízo final e o estabelecimento de um mundo vindouro, a segunda vinda de Cristo. Cristo vai voltar, meus irmãos. E o dia que ele voltar será o terrível dia do Senhor. Eu gostaria de ler com os irmãos em 2 Coríntios agora. 2 Coríntios 1, versículo 14. E aqui fala que nós temos que ficar firmes com o Senhor. Versículo 12. 1 Coríntios 1,12, porque a nossa glória é esta, o testemunho da nossa consciência de que com santidade e sinceridade de Deus, não com sabedoria humana egípcia, ou seja lá o que for, mas na graça divina temos vivido no mundo e mais especialmente para convosco, porque nenhuma outra coisa vos escrevemos, além das que ledes e bem compreendeis, e espero que o compreendereis de todo, como também já em parte nos compreendestes, que somos a vossa glória, como igualmente sois a nossa no dia de Jesus, nosso Senhor. Então aqui, o dia do Senhor, ele também é chamado o dia de Jesus, o dia de Jesus.
Meus irmãos, é Apocalipse, capítulo 6. Apocalipse, capítulo 6, versículo 12. Então, aqui a gente vê o dia de Jesus em Apocalipse 6, versículo 12 ao 17. E aqui é muito parecido com o que ocorre com as nações soberbas no terrível dia do Senhor. Veja que esse dia se repete, meus irmãos. Esse dia se repete. E nós temos que estar firmes com o Senhor. Por quê? Vi quando o Cordeiro abriu o sexto selo e sobreveio grande terremoto. O sol, o Cordeiro, o próprio Cristo, ele abre o selo. E aqui fala, o sol se tornou negro, como saco de crina, a lua toda como sangue. As estrelas do céu caíram pela terra como a figueira, quando abalada por vento forte, deixa cair os seus figos verdes, porque o tempo já está maduro, o tempo estava maduro para a volta de Cristo. E o céu recolheu-se como um pergaminho quando se enrola. Então todos os montes e ilhas foram movidos do seu lugar. Os reis da terra, os grandes, os comandantes, os ricos, os poderosos e todo escravo e todo livre se esconderam nas cavernas e nos penhascos dos montes e disseram aos montes e aos rochedos: caí sobre nós e escondei-nos da face daquele que se assenta no trono e da ira do Cordeiro. Então você vê aqui que os soberbos, eles estão fugindo novamente. Eles estão fugindo e dizendo: caí sobre nós e escondei-nos da face daquele que se assenta no trono e da ira do Cordeiro, porque chegou o grande dia da ira deles, o grande dia da ira do Senhor, o grande dia, meus irmãos, em que o Senhor, somente Ele será exaltado. E essas pessoas estão se escondendo da ira do Cordeiro, da ira de Cristo Jesus na sua segunda vinda. Porque chegou o dia da ira deles, é o dia de retribuição. E a pergunta é: e quem é que pode suster-se nesse dia? Quem é que pode suster-se nesse dia? Quem é que pode ficar em pé nesse dia, sem se esconder? Quem é que vai encarar Cristo Jesus face a face? Quem vai poder ficar de pé nesse dia, ficar firme nesse dia, meus irmãos? E foi para isso que Cristo morreu. Foi para isso que Jesus Cristo morreu. Por isso que ele recebeu esse julgamento sobre si mesmo. Ele mesmo padeceu essas trevas para que você pudesse ficar de pé naquele dia, de pezinho naquele dia. Amém, meus irmãos? É só Jesus, é só Jesus. O sol se escureceu no dia da sua morte, para que na sua segunda vinda você possa estar de pé, de pé. E meus irmãos, eu gostaria de terminar essa noite com 2 Pedro, meus irmãos, 2 Pedro, capítulo 3, versículo 10 em diante. Sim, virá entretanto como ladrão o dia do Senhor. Quem pode suster-se? Quem pode ficar de pé? Virá, entretanto, como ladrão o dia do Senhor, no qual os céus passarão com estrepitoso estrondo, e os elementos se desfarão abrasados.
Também a terra e as obras que nela existem serão atingidas, todo orgulho será abatido. Sim, todas as obras serão atingidas. Visto que todas essas coisas hão de ser assim desfeitas, deveis ser tais como os que vivem em santo procedimento e piedade, esperando e apressando a vinda do dia de Deus. Meus irmãos, o terrível dia do Senhor, você pode apressar para que esse dia chegue logo. E como que você vai apressar para que Jesus volte logo? Tomando conta da sua vida, certo? Tomando conta do seu próprio nariz e olhando como que está a sua vida, não a dos outros, mas a sua, certo? Fazendo o quê? Vivendo em santo procedimento e piedade. Olha para você, certo? Para que o dia do Senhor venha logo. Esperando e apressando a vinda do dia de Deus, por causa do qual os céus incendiados serão desfeitos e os elementos abrasados se derreterão. Nós, porém, segundo a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, nos quais habita justiça. O terrível dia do Senhor é um dia de descanso para com aqueles que confiam no sacrifício de Cristo Jesus, no dia que o sol escureceu para ele mesmo, e ele morreu pelos seus pecados, e agora você vê o seu coração. Tome uma decisão na sua vida, para que você possa ficar de pé no dia que Jesus voltar, porque no dia que Jesus voltar, a terra vai descansar de toda injustiça. Amém e amém, meus irmãos. E é essa mensagem que eu queria passar. Tome uma decisão. É o dia da decisão, é hoje. Certo, meus irmãos? Para que você não se esconda da face do Cordeiro, mas que você esteja de pé diante dele. Amém e amém. Vamos orar. Senhor Jesus, agora nós entendemos que você recebeu todo esse julgamento sobre si por causa de nós, por amor de nós. Nós cremos em ti, tu és o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Tu és o verdadeiro Deus, o Filho de Deus. Verdadeiramente tu és o Filho de Deus. Nós estávamos na escuridão, nas trevas, mas hoje podemos andar no seu amor, na sua luz. Tu és aquele que nos conserta, que nos dirige os nossos procedimentos e nos santifica a cada dia. Muito obrigada, Senhor Jesus. Jesus, tu és o nosso advogado de defesa, e quando tu voltares, nós queremos estar de pé diante de ti. Não queremos nos esconder nos montes, cai sobre nós, mas queremos te ver face a face, Senhor Jesus. Venha com o teu Espírito Santo sobre nós, que possamos ser selados, Senhor Jesus. Não queremos viver nas trevas, mas queremos viver na luz. É isso que eu te peço essa noite. Amém e amém. Inscreva-se nesse canal. Deixe seu like. Pastor Natanael, vamos nos preparar, sim. Temos que ver as nossas próprias vidas, o nosso procedimento. E que Deus santifique as nossas vidas. É isso que é importante. O que é importante para nós? É nós estarmos preparados. É nós estarmos preparados para o terrível dia do Senhor. E estarmos de pé para encararmos o Cordeiro. É isso que importa. Amém, amém, meus irmãos. Jesus nos ama. Ele morreu por nós. Ele morreu por nós para que pudéssemos estar de pé na sua segunda vinda, no juízo final. Amém e amém, meus irmãos. Até a próxima quarta-feira.